Boa tarde, bem-vindos a mais um Luz das Nações, o programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje gostaríamos de falar-lhe sobre solidão e isolamento social. É importante termos em conta que a solidão não atinge apenas os mais velhos, atinge todas as gerações de forma diferente e é crucial estarmos atentos a isso. É uma das primeiras frases de Deus na Bíblia, em Gênesis, diz que não é bom que o homem esteja só. Deus criou-nos para vivermos uns com os outros, em relacionamentos familiares, de amizade, de companheirismo, de amor fraternal. Para falarmos um pouco sobre este tema, temos a convidada que passo agora a apresentar, Elsa Correia Pereira, é socióloga. Boa tarde, Elsa. Boa tarde. Vivemos numa era em que temos tudo à nossa disposição, meios tecnológicos, enfim, mas ao mesmo tempo parece que nada disto nos serve. O que é que se passa com a sociedade? Porque há muita gente que se sente só. Porquê? É verdade. É interessante refletir sobre essa questão, porque temos muitos recursos, muitas atividades e, como disse recentemente uma socióloga que se debruçou sobre estas questões, viver rodeado de pessoas não é a mesma coisa que viver com pessoas. Até porque é nas cidades que nós vemos os casos mais dramáticos de isolamento. E é importante distinguir aqui dois tipos de isolamento, talvez o isolamento humano, o isolamento de serviços e estruturas. O primeiro tem a ver, talvez, com a volatilidade, hoje em dia, dos relacionamentos familiares, o aumento da taxa do divórcio, por exemplo, o distanciamento geográfico, as pessoas que imigram, que vão para outras cidades à procura de melhores condições de vida, deixando muitas vezes os familiares ou algumas pessoas sem rede de suporte. O isolamento de estruturas e de serviços acontece em algumas zonas geográficas, por exemplo, no interior do nosso país, e isso exige uma concertação em termos de organizações, de serviços, mas também de iniciativas da sociedade civil. E estarão as instituições, hoje em dia, preparadas para dar resposta a estes casos? Há uma frase que às vezes se utiliza muito, que é uma pessoa até pode estar no meio de uma multidão e sentir-se só, não é? Não significa sempre que esteja isolada de pessoas. Exatamente. E é preciso estar atento. As instituições, de facto, já têm muitas respostas sociais tipificadas para algum tipo de isolamento ou de solidão. Por exemplo, estou a recordar-me dos idosos, que têm muitos serviços, e há atividades também para jovens, para adolescentes, que tentam colmatar o que a vida familiar hoje não permite. Não permite, por exemplo, se os familiares estão a trabalhar, não possam estar sempre com os mais velhos ou com as suas crianças. Mas, para além disso, para além destes serviços tipificados, é necessário haver alguma flexibilidade e criatividade também nestas respostas sociais, porque há períodos, por exemplo, em que um idoso pode ser até servido por uma resposta social das instituições, mas noutro período do dia sente-se muito só. E é preciso haver alguma flexibilidade para responder a estas novas necessidades que vão surgindo. Os jovens, por exemplo, podem frequentar a escola, ter as suas atividades, mas é importante estar atento, por exemplo, ao isolamento, se o jovem não se integra em grupos. É importante que as instituições estejam atentas e sinalizem este tipo de comportamentos aos educadores, aos pais, para que se possa intervir a tempo. As rotinas de um jovem, se forem alteradas, pode ser um sinal, por exemplo, não é? Exatamente. Se ele se isola muito no quarto, se não tem muitos amigos. Exatamente, se prefere constantemente estar em frente ao computador e recusa atividades sociais, de convívio, se evita até estar com as pessoas, é necessário estar atento e tentar abordar com alguma sensibilidade. E nós, como cristãos, também temos um papel fundamental, não só na ajuda, mas até a estarmos atentos e a sinalizar, não é? Exatamente. Nós temos um melhor exemplo, que foi Jesus Cristo. Vemos, por exemplo, Jesus a falar a muitas multidões, em grandes eventos, digamos assim, mas ele nunca perdeu o foco da pessoa, de uma pessoa só, e isso é muito importante. Por exemplo, ele proporcionou um encontro com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, com Zaqueu, que era um homem rico, mas que por causa das suas opções de vida era muito solitário, com a viúva de Naim, que não tinha mais ninguém a não ser aquele único filho, e Jesus tomou atenção a estes casos particulares para demonstrar a importância daquelas pessoas que viviam de alguma forma sós.
e que depois do encontro com Jesus a sua vida mudou e ganharam um novo sentido para viver. E a Igreja é fundamental a tomar este tipo de iniciativas, a dizer, eu vou pegar no meu carro, eu vou buscar para ir àquela atividade. Ou vem almoçar à nossa casa, vem tomar uma refeição connosco. Tem que haver ações práticas, exatamente. Não é? Visitar também, preocupar-se com a pessoa só. Aliás, a Igreja, enquanto movimento, enquanto organização, digamos, de um conjunto de pessoas, pode até ter iniciativas que visam colmatar esta situação. Exatamente. Podem ser organizadas iniciativas formar as pessoas nas igrejas, não só a nível cristão e bíblico, mas também salientando estes aspectos sociais, éticos e psicológicos que são importantes em ter em conta quando se trabalha com este tipo de pessoas que podem estar em situação de isolamento ou de solidão. Deixe-nos um breve conselho para alguém que nos esteja a ver. Quer dizer-lhe que Deus o ama, em primeiro lugar, que Deus nos criou para vivermos em relacionamentos, para nos ajudarmos uns aos outros, como a Bíblia refere. Quero aconselhar a procurar novas atividades, novas amizades, por exemplo, uma aula de ginástica, um curso de informática, de inglês, procurar novos relacionamentos, por exemplo, convidar alguém para tomar uma refeição na sua casa, fazer voluntariado. Acima de tudo, não estar sozinho, não é? Exatamente. Envolver-se com alguém. Exatamente. Obrigado, Elsa, por ter estado aqui esta tarde connosco. E, de facto, a Bíblia ensina-nos que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Por vezes, lutar contra a solidão, o isolamento, requer uma força e uma grande força de vontade, uma grande mão amiga também. E se está só, tenha a coragem de procurar ajuda para não estar sozinho nesta condição. Que Deus nos ajude também a todos a estarmos atentos, a sermos uma mão amiga para quem mais precisa. Antes de terminar, quero ainda convidá-lo para visitar a Igreja Evangélica mais próxima. Certamente esta será uma das melhores formas de evitar o isolamento e a solidão, juntar-se a uma comunidade que serve a Deus e que crê que com Ele ao seu lado jamais estará só. Visite o nosso site, também o Facebook, ficamos por aqui. Esta noite temos encontro marcado na Antena 1 às 22h45. Até lá, se Deus quiser.